Olá, tudo bem? Está começando agora o Simpasso na TV, aqui pela TV Câmara, o espaço do servidor municipal de Passo Fundo, para que a gente traga a você as notícias relevantes aqui do Simpasso, para que você que está assistindo a gente aí pela TV Câmara possa estar por dentro do que acontece dentro do nosso trabalho sindical. Estou recebendo aqui na nossa mesa o presidente da Luz, o vice-presidente Jairo. Tudo bem, da Luz? Como vai? Tudo tranquilo? Tudo bem, Guilherme, tudo bem, nosso colega Jairo. E deixamos aqui uma saudação muito especial a todos os nossos associados e a demais comunidade passofundense que prestigia o nosso programa Simpasso na TV. Bom, Jairo, mais uma vez então a gente tem a tua presença aqui também, uma satisfação. E é sempre um prazer, Guilherme, vir aqui conversar com a Luz, conversar contigo e com os nossos servidores que sempre acompanham o canal. Bom, o tema você daqui a pouco já vai ver, se não estiver vendo já no rodapé da sua tela, relatório de atividades 2017. Que é uma publicação oficial do Simpasso, prevista em estatuto, onde em 32 páginas são demonstrados aqui os trabalhos realizados pelo sindicato no ano que passou. E a gente já veio nos últimos dois programas, aí, até por força maior, falando aí do principal assunto desse começo do ano, que é a database. Por isso a gente deixou para esse programa, então, abordar o relatório de atividades, que é tão importante quanto a database. E inclui a database nele, inclusive que no começo nós já podemos perceber que esse é o assunto. Então eu pediria, da Luz, que tu explanasse sobre essa database de 2017, mas trouxesse para a realidade de hoje. Porque até quem já teve aqui como ler esse relatório, já viu que o ano passado foi o 5.1, que foram 10 reuniões com o Executivo para chegar a esse ponto. Esse ano não chegou a 10, mas se chegou a uma greve que o ano passado não foi necessário, né, presidente? Perfeitamente, acho que tu já trouxe um pouco do panorama que nós enfrentamos 2017, o exercício 2017, a nossa negociação de database do Simpasso, o sindicato legitimado a discutir database de todo o funcionalismo público, todas as categorias. Nós tivemos uma realidade um pouco diversa do exercício de 2018, onde estamos vivenciando um cenário atípico, estamos enfrentando um movimento paredista, né, que nos próximos programas podemos discorrer, né, com mais propriedade do que está sendo vivenciado nesse exercício de 2018, a discussão de database. E sim, o ano passado nós procuramos, né, não deixar ele de uma discussão de uma forma extemporânea, movimentos extemporâneos para a discussão de database. Nós começamos a buscar o Executivo, a iniciar a discussão de database no mês de fevereiro, e isso aconteceu em fevereiro, iniciou-se de 2017 a discussão de database do exercício 2017. A realidade dos índices inflacionários também era uma outra realidade, estavam nos índices um pouco mais acima do exercício 2018, o menor índice do exercício 2017, que era de março de 2016 a fevereiro de 2017, nós tínhamos o menor dos três índices, aportava em 4,69. Então, só esse último índice, que era o menor ano passado, estava muito mais acima do que hoje. Os índices inflacionários no exercício de 2018, um deles, o que nós conseguimos uma ascensão do IGPM, que deu 5,10, esse ano deu deflação no exercício de 2018, nós estamos no mesmo período de março de 2017 a fevereiro de 2018, ele deu uma deflação de menos 42. Então isso mudou-se um pouco, né, a forma de negociação, até por parte do próprio Poder Executivo, nós vamos colocar, mas em 2017, nós, no momento que começamos a discussão de database, as reuniões, elas foram sendo agendadas pelo Poder Executivo, houve então mais diálogos. E o que acontece é que nesse exercício de 2018, né, quando chegou o momento de discussão já houve muitos movimentos, né, paralelos, então já estava havendo uma certa, de repente, um desgaste até por parte do Executivo. Não
provocado por nosso impasse, porque nós, quando chega no exercício de database, se discute database, se pede indicativos, como aconteceu em 2016, 2017, dos itens de pauta de reivindicação. Esses itens, alguns deles nós conseguimos evoluir e estão contemplados nesse relatório de atividades, principalmente o de adequação de carga horária de 20 categorias, mais a questão do hospital municipal, licença, paternidade, tudo que está contemplado aqui, que nós avançamos e foram indicativos tirados já no momento da nossa negociação de database do exercício de 2017. Então, o que essa adversidade e como negociar de 2018, até por parte do próprio executivo, né, ela apresentou-se uma forma bem diferente, né, que nós vamos falar num próximo programa, mas o que nós, por se tratar hoje de relatório de atividades, podemos dizer que foi muito mais reuniões, houve muito mais diálogo no exercício de 2017, na negociação de database, diferente do exercício agora de 2018, que estamos ainda vivenciando esse cenário. Certo. Até peço favor para o Saulo rodar para a gente aqui na tela algumas imagens do nosso relatório de atividades. Enquanto isso, eu peço para o Jairo também falar, porque a gente vê aí nas publicações, nas páginas que vão passando, licença paternidade ampliada, recesso para assistentes de educação infantil, audiências com servidores, o estatuto que avançou somente esse ano, mas teve a certidão sindical. Foram muitas atividades, né, Jairo, que são explanadas nessas páginas, e aí o servidor, o associado, pode retirar, né, esse relatório se ainda não teve acesso, ou acessar pelo site, né? Isso, e é importante que o associado tenha acesso a esse relatório, até porque ele deposita a confiança na hora do voto na diretoria, e a diretoria tem que cumprir o papel de depois demonstrar o que efetivamente foi feito daquilo que foi pautado, daquilo que foi negociado. Então é importante que o relatório de atividades chegue aos servidores. Se eles não tiverem acesso, então, ao material impresso, que acesse o nosso site, que procure então entrar em contato para ter acesso. E como tu falou, Guilherme, são vários benefícios que a gente consegue demonstrar aqui, e o interessante é que algumas publicações não entraram nesse relatório de atividades, até porque foram atividades que foram decorrentes de outros exercícios, que foram de 2016, que foram de 2017, e algumas ainda estão em andamento. Então, provavelmente no relatório de atividade de 2018 a gente consiga demonstrar esses processos que levou mais tempo para a conclusão. Mas sim, merece destaque, por exemplo, a licença paternidade ampliada, que o município de Passo Fundo é o primeiro do Rio Grande do Sul a implantar efetivamente esse direito. De 5 dias, então, foi prorrogado mais 15, totalizando 20 dias que o servidor, tanto para quem tem filho, ou no caso de adoção, pode ficar com aquele ser novo que está chegando ali, né? Então esse primeiro vínculo é muito importante, a mãe também precisa desse auxílio, e isso demonstrou então uma clareza, e foi importante também, né, Daluz, o apoio da Câmara de Vereadores e inclusive do vereador Alex Necker nesse processo aqui. Então, do governo federal foi implantado pela presidente Dilma, e alguns estados implantaram, poucos, e nos municípios o primeiro que implantou foi o município de Passo Fundo. É importante então que esse processo tenha divulgação, como tu falou, Guilherme, e que a gente possa estar imbuído de o ano que vem seja mais gordinho esse relatório ainda. E presidente, aqui a gente até teve uma das páginas que a gente já rodou aí, que é essa de audiência com servidores. Ela ocupa aqui uma página, tem apenas 4 fotos, mas ela representa muito do que avançou, né, o sindicato em termos da defesa dos direitos dos servidores do ano passado, né? Porque através dessas conversas, onde não se chama só, né, o representante ou líder daquela categoria, é todo mundo que vem para uma sala, ou seja, lá no Simpasso, ou quando é mais gente lá no centro de eventos, para que se converse sobre o dia a dia, né? Porque muitas vezes na correria do dia a dia acaba que não se conversa, ou não se conversava com o servidor, né? E hoje se traz essas dificuldades aí para que a diretoria, junto com o jurídico, tentem resolver, até porque depois a gente vê mais para frente aqui que teve a correção aí da diferença de carga horária, tudo isso oriundo dessas reuniões, né, onde se escutou os servidores. Perfeitamente. Essas reuniões que a gente tem feito com as categorias setoriais, olha, categoria X, categoria Y, que a gente vá ao encontro das mesmas,
Porque gestão participativa é realmente você participar, né, no dia a dia dessas categorias, as necessidades, as melhorias, o que essa categoria, os anseios da categoria. E para que você realmente possa saber dos anseios, das necessidades, das melhorias e o que precisa ser buscado junto ao Poder Executivo, é promovendo essas reuniões. Com certeza nós até pedimos desculpas para os nossos colegas municipais, que de inúmeras reuniões nós conseguimos trazer aqui 4, né? Porque assim eu não teria... Nós teríamos várias folhas aqui só de reuniões que nós procuramos promover, né, com os nossos colegas municipais das categorias, né, realmente para dar encaminhamentos. Esta gestão desde 2016, nós temos que deixar claro, nós estamos falando de um relatório de atividades do exercício 2017, mas nossa gestão se preocupou em muitas demandas que estavam aleatórias. Os pedidos eram muito aleatórios e com uma certa superficialidade, porque não eram consubstanciados via processos administrativos. Olha, fica uns pedidos verbais, mas realmente não se consubstanciam através do devido processo legal. O que, para que você possa, e muitas vezes acontece de que tenhamos que ir para a esfera judicial, deve exaurir-se primeiro os mecanismos administrativos. O que a gente fez? A gente procuramos sempre estar próximo às categorias, ver o que precisava ser implementado, olha, quais são as deficiências aqui dessa categoria. Então, a partir disso, nós formulávamos os pedidos e abria-se os processos administrativos junto à administração municipal, para que nós tenhamos um processo em andamento, nós tenhamos que ter uma resposta por parte da administração, para que, se no caso não evoluir administrativamente, possa-se posteriormente evoluir em outras esferas, seja no judiciário, seja no Ministério Público, que assim esse relatório que também traz que algumas ações encaminhou-se para essa esfera também. Então o sindicato, nós temos um aporte jurídico, e aqui temos que citar aonde essas reuniões promovidas com as categorias, sempre acompanhado no nosso departamento jurídico, na pessoa da doutora Paula Padilha, da doutora Danusa Padilha, da doutora Victoriana, as advogadas parceiras que ao longo desse processo vêm também se engajando conosco. Então, isso dá um respaldo para as categorias, faz com que as categorias realmente se sintam legitimamente com uma representatividade, não só de fato, mas sim de direito. Em cada reunião dessa, nós pontuávamos que algumas coisas que davam para ser resolvidas nas vias administrativas, né, e algumas funcionalidades que não davam para ser resolvidas de maneira administrativa, então se buscava em outra esfera. E volto a dizer que peço perdão de todos, não está contemplado todas as outras fotos das categorias. É muita foto. É muita foto. Aqui só temos do municipal, inclusive temos do próprio pátio, nossos colegas, onde nos reunimos ali por diversas vezes, diversas secretarias e colegas ali, onde a gente escuta, e principalmente o sindicato hoje ele tem que escutar muito. A democracia ela não deve ser imposta de uma forma imperativa, mas escutando para que se possa assim avançar e buscar legitimar os direitos dos nossos trabalhadores municipais de Passo Fundo. Certo, essa é uma das atividades, na verdade, dos segmentos aí de trabalho do Simpasso, e a gente tem outros para tratar depois do intervalo, até porque a gente tem um intervalo rápido, a gente já volta para tratar de outros itens que estão presentes aqui nesse relatório de atividades. Já voltamos. Voltamos, esse é o Simpasso na TV, aqui pela TV Câmara, que gentilmente cede esse espaço para que a gente leve ao servidor municipal de Passo Fundo e todos os telespectadores as notícias do Simpasso. E a gente segue falando aqui sobre o nosso relatório de atividades de 2017. Jairo, chegando aqui um pouco mais adiante no nosso relatório, a gente chega no Simpasso nas ruas, que foram os atos públicos, as passeatas, manifestações.
e se percebe que não é só a causa ligada diretamente ao servidor público, mas indiretamente também, porque teve apoio aí às manifestações contra as reformas, apoio à greve geral que aconteceu em todo o Brasil ano passado. São também bandeiras que o Simpasso levanta junto com outras entidades aí para defender indiretamente também o servidor, né? Porque ele tem os familiares, tem os amigos e todos que são também afetados por ações como essas aí que o Simpasso foi contra, né? Guilherme, até lembrando aqui do momento que a gente escolheu esse título, Simpasso nas Ruas, quando a gente estava discutindo que título colocar para essa matéria aqui. E lembrando do momento que a gente passou no passado, porque da Luz, a gente passou um período ali voltado somente a ataque do governo federal, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, lei do teto do gasto público. Então foi uma energia que a gente teve que juntar com os outros sindicatos. Foi criado então o Comitê Intersindical em Passo Fundo e os sindicatos se uniram com essas frentes. Inclusive foi negociado, como tu falou antes, a greve geral, que teve repercussão aqui no município de Passo Fundo. A gente conseguiu fazer em 3 datas diferentes e uma delas inclusive para o transporte público municipal, e aquela foi a maior repercussão. Mas, voltando então ao tema Simpasso nas Ruas, é importante que os servidores estejam cientes que, além deles, que o Simpasso acoberta, que o Simpasso cuida deles, a gente pensa também na família deles, na família nossa, e as pessoas que não trabalham no setor público. Então, a reforma da Previdência, que está só meio dormindo aí, esperando para voltar em pauta, é uma das que a gente bateu bastante, a PEC 287, e é um tema que vai voltar. Não sei se agora no governo Temer, não sei se depois das eleições, mas novamente a gente vai ter que voltar as atenções para elas e batalhar com que os deputados, os senadores não aprovem, que a gente chama de deforma da Previdência, porque isso aí vai deformar todo o sistema. É uma volta do capital privado que vai poder gerir a aposentadoria das pessoas e com isso abre um leque para os grandes bancos que cuidam do sistema financeiro. Então, a reforma trabalhista passou, a gente sente muito, até porque enfraqueceu os sindicatos na questão da contribuição sindical, sem contar os outros direitos que foram perdidos aí, que as pessoas já estão percebendo. Teve um dado na semana passada que saiu, que as ações de lei relativa à lei trabalhista diminuíram em 50%. E teve um caso muito interessante, em Passo Fundo, não tem nenhuma ação, depois do mês de novembro, de servidor acusando o patrão de assédio moral. Isso é um dado muito interessante. Só tá porque com medo de... as pessoas estão com medo de entrar com um processo onde já tem todo o sistema voltado contra ele. Temerosos. Sem contar o custo do processo que fica a cargo da pessoa que impetra o processo. E como esse tipo de indenização, geralmente ela tem um valor de alçada de inicial alto, se a pessoa perder essa ação, é um prejuízo certo na vida dela ali, talvez um valor que ela nunca vai conseguir juntar. Então isso é uma repercussão que a gente já consegue sentir, e isso para os trabalhadores em geral é um retrocesso muito grande. Certo. Da Luz, também passa aqui por algumas páginas onde a gente mostra como é feita a nossa divulgação, né? Através aqui do Simpasso na TV, tem o Simpasso no rádio, que é o Simpasso Notícias lá na Rádio Planalto, além de toda a cobertura que a gente recebe aí da imprensa local, mas passei aqui pela questão do laudo lá da insalubridade que foi contestado. Isso aqui só foi possível graças, dá para se dizer assim, ao servidor. Eu digo isso porque o associado hoje mantém o Simpasso forte, e quem contribui também com o imposto sindical, que esse ano é optativo e os servidores estão optando em colaborar, pôde se manter então um jurídico atuante, forte, mas principalmente destinar um orçamento, né, para trabalhar essas causas jurídicas aí, porque isso aqui também foi despendido um valor considerável, já que se teve que se refazer praticamente um laudo aí para que os servidores possam agora buscar da forma administrativa e judicial a retomada desses adicionais, né? Perfeitamente, bem colocado por ti, que o Jairo já demonstrou aqui, e nós estamos vivenciando as retaliações da reforma trabalhista, e um dos prejuízos é sim fazendo com que os sindicatos, muitos acabem fechando as suas portas, porque a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Então, deixando de ser obrigatória, tem que haver a consciência
dos trabalhadores, dos servidores, para que possam fazer o fortalecimento do seu sindicato. Nós, em 1º de setembro de 2017, fomos duramente impactados, uma expressiva gama de nossos servidores de Passo Fundo, com o corte do adicional de insalubridade, que os mesmos percebiam em seus contra-cheques, na sua vida orçamentária familiar por longos anos, e esses longos anos vivendo nas mesmas atribuições, no mesmo local de trabalho, aonde já eram consubstanciados, já tinham sido consubstanciados laudos no exercício de 2012, 2009, 10, 11, 12, já tinham outros laudos que contemplavam aqueles servidores naqueles locais, e esse laudo veio com uma dureza muito grande tirar esse direito, com um decreto 87, em 1º de setembro de 2017, e sim, o nosso Simpasso, o nosso sindicato, todo o corpo jurídico, isso 1º de setembro de 2017 aconteceu numa sexta-feira. Numa sexta-feira, nós estávamos chegando em Porto Alegre por uma convocação extraordinária de assembleia que acontecia lá. Estávamos chegando, aí fomos recepcionados com esse decreto, com essa nefasta notícia, e aonde nós tivemos que debruçar-se juntamente com o corpo jurídico, já no sábado, no domingo, na segunda, já recebendo todas as categorias e tomando algumas iniciativas, e estudos. Foi, enfim, elaborado foi feita a contestação na forma administrativa pelo corpo jurídico, e também teve um gasto orçamentário bem relevante aos cofres do sindicato, que é origem da contribuição sindical, na contratação de um perito. Foi contratado um perito para ir até os locais de trabalho de todos os colegas que tiveram essa supressão, então, desse laudo, para que fizesse um novo laudo e nós pudéssemos levar ao conhecimento do Poder Executivo que esse laudo estava com um equívoco muito grande. Foi diversos setores, aconteceu equívocos muito grandes. O mesmo laudo, o decreto, melhor dizendo, algumas categorias se avançaram, todavia houve um prejuízo, um retrocesso em outras categorias. E o sindicato, o pessoal queria que, olha, vamos fazer uma frente para buscar a nulidade desse decreto, a revogação desse decreto. Como algumas categorias tinham avançado, o sindicato tem que trabalhar sempre para aquilo que for melhorias, a atividade fim do sindicato e preponderante é buscar a reparar um erro que aconteceu, um equívoco, melhores condições de trabalho e salarial na vida dos servidores. Aí o momento que um servidor consegue algo e daí pelo mesmo instrumento outro perde, tu tem que atender aquele que perdeu. Aquele que ganhou, ganhou, e a gente tem que sempre buscar. Então, nós enfrentamos até alguns momentos de duras críticas, até muitas vezes críticas de forma políticas contra o sindicato, mas nós temos que trabalhar com consciência de que a gente se busca o melhor para o trabalhador. Não podemos trabalhar, e isso eu falei uma vez até dentro da Assembleia, de uma forma irresponsável. Não, olha, não quero sofrer crítica, quem está na chuva para se molhar, é dureza muitas vezes, e da crítica muitas vezes tu pode construir, desde que não haja falta de respeito. Eu sempre trabalho muito com isso, devemos sempre se respeitar, e eu trabalho na construção, na busca pelos direitos, sempre de uma forma respeitosa. Me dirijo a todos os poderes de uma forma respeitosa, porque é com respeito, de uma forma democrática e com muita argumentação técnica, jurídica, que se busca a implementação dos direitos. Mas, respondendo a tua pergunta, quanto a essa questão da contribuição sindical, nós temos, já falei em outros programas, cerca de quase 5.000 ações entre individuais e coletivas, aportadas pelo nosso corpo jurídico sindicato, juntamente aonde sai esse valor da contribuição sindical, também para 2 gabinetes odontológicos, que são atendidos cerca de também
torno de 3 mil pessoas ano e cerca de 4.500 procedimentos ano. Teve então, 15% de aumento nos atendimentos em relação a 2016. Em relação a 2016. E a demanda é crescente, não somente da demanda trabalhista, mas com os serviços que são prestados e que são originários, muitas vezes, do pagamento para que se aporte esse serviço aos nossos colegas de uma contribuição sindical. Nesse ano do exercício 2018, tivemos sim, não podemos dizer que não tivemos uma perda também do sindicato na contribuição sindical. O valor ele era bem mais considerável e quando ela deixa de se tornar obrigatória, faz com que muitos acabem deixando de lado, só procuram o seu sindicato na hora que precisam e aquela contrapartida no momento da contribuição sindical acaba ficando de lado. Sofremos uma perda, mas graças a Deus nosso sindicato é pujante, é forte, nós adequamos e a gente tem que se adaptar às realidades que vem vindo, de uma forma vertical, governo federal, estadual e municipais, e nós devemos nos adequar com muita ousadia, equilíbrio e responsabilidade para com os nossos servidores. Sim, e a gente pode até pedir para o Saulo novamente trazer para a gente aí algumas páginas que foram digitalizadas aí do nosso relatório. Ele tem 32 páginas, nosso programa tem 30 minutos, então é impossível falar sobre ele num programa só. Mas, Jairo, além de todos esses serviços, todo esse trabalho que é feito interna e externamente, também tem, é claro, a parte do atendimento de outras demandas aí que o servidor precisa. Por exemplo, o Simpasso, ele melhorou aí as sedes sociais, que são 3 hoje na cidade, promoveu mais um intersecretaria, a gente colocou aqui o atletas entre aspas aí, porque são os atletas de fim de semana, durante a semana trabalham pra caramba, intersindical, teve o Natal das Crianças, o departamento tradicionalista que teve o ano passado aí recorde de conquistas, a Festa do Trabalhador, que é um evento que a gente vai ter daqui uns dias, todos os convênios aí também que aumentaram 20% ano passado. Então, além de toda essa função principal do Simpasso, ela traz todo esse agregado aí para que as famílias se unam, através do sindicato. A gente pensa muito na família acolhida, Então não é só o servidor que trabalha com o município, então que a família dele se sinta acolhida. E nesse caso entra o sistema odontológico, que o Daluz já falou antes, e entra também, muito importante, a parte social, confraternização. Então é reconhecer a importância do servidor, 1º de maio, receber a pessoa, confraternizar um dia específico para o trabalhador. A questão das sedes, então, é implementar aquele pedido do servidor. Eu quero coisa simples, eu quero que isso aqui seja um pouquinho diferente. A gente escuta e, na medida do possível, a gente vai adequando. A gente tem sedes boas, mas claro que tem que se manter elas e tem que se melhorar. Isso é uma prerrogativa que, da diretoria, a gente sempre pensa nesses quesitos. Em relação à parte social, então, tem as nossas confraternizações e não podemos deixar de falar do nosso departamento tradicionalista, que é um braço do Simpasso e trata do tradicionalismo gaúcho, e a gente teve uma colheita farta em 2017, então foram vários prêmios. O sindicato, o nome Simpasso foi levado para outras querências, como a gente fala, para outros municípios, e o Simpasso é a única entidade, o único sindicato que tem uma entidade tradicionalista dentro do sistema. E é uma entidade, uma entidade premiada. E interessante, pensando nisso, é que tem a Comenda João de Barro, que é oferecido pelo departamento pela entidade tradicionalista, o MTG, e o Simpasso entrou em 2 edições, em 2017 e novamente agora em 2018, como entidade que fomenta o tradicionalismo. O ano passado, então, entrou em 18º e esse ano em 17º, entre os 20 do Rio Grande do Sul. E isso para nós é muito importante. Bom, chegamos ao final do programa, mas antes, presidente Daluz, eu quero que o senhor faça então o convite, já que foi falado na Festa do Trabalhador, porque já está contratada a banda que vai animar então a Festa do Trabalhador esse ano, dia 1º de maio, Que vai ser mais uma vez um grande churrasco para todo mundo ir lá e esquecer desses momentos ruins aí que passaram no ano passado, estão passando esse ano, para comemorar um dia tão merecido que é o Dia do Trabalhador. Perfeitamente. Convido aos nossos associados, aos familiares, a grande família Simpasso, a participar da nossa
já tradicional festa de 1º de maio, é um almoço, churrasco, que nós estaremos dando de forma gratuita, concedendo aos nossos associados do Simpasso, e que terá um valor bem, que nós vamos estar passando nas unidades, vai ter um valor bem razoável para os acompanhantes. Então, 1º de maio, venha confraternizar conosco, vai estar presente a banda Terceira Dimensão, animando à tarde, logo após o almoço, uma banda que foi a pedido dos nossos associados, Terceira Dimensão, animando a festa nossa de 1º de maio, Festa do Trabalhador do Simpasso. Dispensa maiores apresentações para quem gosta de um bom baile, né? Para quem gosta de um bom arrasta-pé, dispensa comentários, a banda ela fala por si só. Então, Jairo da Luz, obrigado pelo tempo que vocês dispensaram o programa de hoje e venham sempre, né? Obrigado. Obrigado, Guilherme. Para nós sempre uma satisfação muito grande poder ter esse espaço aqui fornecido pela Câmara de Vereadores, e estar interagindo não somente com a comunidade pasfundense, explicando as demandas do sindicato e principalmente aos nossos associados, nós trazendo o dia a dia do Simpasso. Muito obrigado. Fico agradecido pelo espaço e agradeço da Luz e Guilherme, e a gente agradece também ao servidor que deixa a gente entrar no lar deles com esse programa. Tá certo, obrigado a você que esteve ligadinho aqui com a gente. Esse aqui foi o Simpasso na TV, que estará disponível também nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até o próximo.